Bom dia! Bom dia! Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de lives sobre lidando com as crises da vida, como que a gente pode lidar com as crises da vida, nos aproximando de Deus, né? E fortalecendo a nossa fé. E hoje nós estamos na sequência de lives, 5 lives. Hoje vamos para a nossa 4ª live desta série. E quem não está acompanhando, estão todas salvas lá no YouTube. Bom dia, mãezinha. Bom dia, irmã. Bom dia, bom dia. Quem não acompanhou as outras, estão todas salvas lá no YouTube. E hoje nós vamos dar sequência a essa série com a 4ª live, tá? Então hoje a gente vai conversar principalmente sobre momentos assim, onde a gente acredita que ao redor parece que as coisas estão fora do lugar e aquela questão de por que a injustiça prospera, por que o mal existe, por que Deus permite que pessoas más avancem, por exemplo, né? E esses questionamentos que muitas vezes nos fazem questionar a nossa fé, nos fazem questionar Deus, quando Deus está em silêncio diante dessas situações, né? Você tem aquele sentimento de que você ora e parece que nada muda, você espera e as respostas não chegam. E aí você olha para a sua realidade. Bom dia, Islande! Seja bem-vinda, minha linda, por aqui hoje, viu? E aí você olha para a sua realidade e você pensa assim, Deus não tá vendo o que tá acontecendo? Cadê Deus nessa história? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. A gente vai conversar sobre isso, porque eu sei que é um questionamento de muitas pessoas, principalmente quando a gente está passando por momentos de crises, né? Então, essa sequência de lives nós estamos falando sobre lidando com as crises, que são momentos difíceis, momentos desafiadores, momentos de dor, momentos de sofrimento. Como que a gente pode fortalecer a nossa fé nesses momentos de crise, tá? E aí nós vamos pro Antigo Testamento hoje. A nossa palavra está lá, como eu já coloquei para quem está no grupo, já viu. Eu já coloquei lá qual vai ser o nosso texto de hoje. Vamos para o Antigo Testamento. Vamos falar de um livro que é pouco falado, pelo menos assim, na minha realidade, eu escuto pouco. Mas é muito... Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Pan. Seja bem-vinda. E aí é muito forte, né, esse diálogo de Abacu, que era um profeta. Ele estava vivendo ali um cenário bem caótico mesmo, assim, de violência, corrupção, injustiça, líderes que exploravam o povo. E aí ele estava vivendo um tempo dessa crise profunda, fazendo essas perguntas para Deus, né? Fazendo essas perguntas essas perguntas de por que Deus permite essa injustiça, né? Onde está Deus, né? Até quando? Até o comecinho do livro, é um livro bem pequenininho, gente. Eu até convido vocês a assistir, desculpa. Eu até convido vocês a ler este livro depois. Claro que a gente vai falar aqui um pedaço muito pequenininho dele, mas eu convido vocês a ler ele todo. É muito pequenininho, são só 3 capítulos e lendo ele todo a gente consegue ver todo o contexto, né? Eu vou ler só o final, mas no começo ele está perguntando até quando, Deus? É um diálogo assim, né? Um diálogo bem honesto, um diálogo bem aberto. Até quando, Deus? E ele não está aqui falando para o povo, é como se fosse assim, sendo um profeta do povo, que naquela época Deus usava os profetas e falava através deles. Aqui é um diálogo com Deus, então por isso que
Abacuque somos nós. Abacuque somos nós, refletindo sobre isso e levando as nossas perguntas para Deus. Isso é humano, isso é extremamente humano, então nós precisamos fazer isso, né? Na verdade, a fé verdadeira não é não ter questionamentos, né? Não é não ter perguntas para Deus. A fé verdadeira vem de perguntar para a pessoa certa, de ir para a pessoa, para o lugar certo, de levantar assim perguntas para Deus e de ter coragem de ouvir, de ter coragem de nos posicionar aí de acordo com aquilo que Ele nos direciona. Então vai ser um convite aqui para olharmos para circunstância e não deixar que elas definam o nosso estado interno. O nosso estado interno. Talvez hoje seja exatamente o que você precisa ouvir. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, talvez você esteja passando por uma crise, talvez você esteja passando por um momento ali de perda importante, né? Uma injustiça, um sofrimento, uma situação muito desafiadora, um silêncio de Deus, um tempo de espera muito longo. E aí eu te pergunto, né? Essa circunstância define a sua fé? Define o seu estado interno? Ou você aprendeu, ou nós aprendemos a não depender das circunstâncias externas? E como vocês sabem, eu sempre conecto isso à parte da ciência, à parte da psicologia. Então, por isso que eu falo desse estado interno. Diante dessas circunstâncias, qual é o nosso estado interno? Diante daquilo que nos acontece fora. Então, a gente vai falar sobre isso e sobre a nossa humanidade, né? Vamos nos identificar aqui em Abacuque. Abacuque está lá no finalzinho do Antigo Testamento, tá? Inclusive tem um trecho de uma música muito conhecida, muito conhecida. Talvez o livro não seja tão conhecido, mas a música ela é bem conhecida. Eu tenho certeza que vocês conhecem aquela música. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Acho que até o nome é Todavia me alegrarei. Quem conhece essa música? Ainda que a figueira não floresça, que não haja... Não vou cantar, né? Meu marido tá aqui do lado, gente, ele fica assistindo nos bastidores, tá dizendo pra eu cantar. Mas... acho melhor não, né? Pra não tirar o povo da live, amor. É porque eu cantei pra ele ontem, ele achou lindo, não foi, amor? Ai, meu Deus do céu. Vocês conhecem, gente, essa música? Conhecem, né? Pois é. Quando ele aparece nos bastidores é pra me fazer rir, ó. Sempre assim. Então vamos lá. O livro, ele começa angustiado. Abacuque começa angustiado, exatamente pelas circunstâncias que eu falei pra vocês. Mas ele termina com essa declaração de fé. Essa música, gente, é uma declaração de fé. Baseada neste versículo que está lá em Abacuque 3, Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos lá. Ainda que a figueira não brote e não haja fruto na parreira, ainda que a oliveira negue o seu fruto e o campo não produza colheita, ainda que as ovelhas desapareçam do curral e não haja gado nos estábulos, eu me alegrarei em Javé e exultarei em Deus, o meu Salvador. Então, o versículo-chave de hoje é este. E as circunstâncias, elas não tinham mudado. Vocês vão ver, quando vocês ouvem a palavra toda, as circunstâncias, elas não tinham mudado. As circunstâncias continuavam difíceis. Mas alguma coisa dentro do estado interno dele mudou.
Porque perceba que ele diz, todavia eu me alegrarei. Na verdade, ele está falando aqui, gente, de uma situação sem resultado nenhum. Sem fruto nenhum. Então, como é que a gente sai dessa angústia, desse desespero, das circunstâncias, ainda que não veja nada acontecendo, ainda que não tenha resultado, ainda que não tenha fruto, e ainda assim tem a fé? Então, é sobre essa jornada interior que a gente vai conversar hoje. É uma jornada interior que começa com perguntas angustiadas, com perguntas que questionam a Deus, com circunstâncias muito desafiadoras, mas, ao final, termina com uma declaração de fé. E, no final das contas, somos nós, né? Abacuque somos nós, tentando encontrar sentido aí no meio do caos da vida, no meio da crise da vida. Então, nós vamos construir essa reflexão aqui para como que a gente pode atravessar essas circunstâncias sem perder esse sentido, tá? Então, é sobre essa fé madura mesmo diante de situações muito desafiadoras, tá? Então, é muito fácil, vou começar não, né? A gente já começou, né? Já falei várias coisas aqui, mas eu quero trazer algo que, assim, é muito fácil acreditar em Deus quando tudo tá funcionando. Quando a nossa vida tá maravilhosa, quando tem frutos, quando tudo tá acontecendo, quando tudo tá prosperando, quando tudo tá lindo, perfeito. É muito fácil. Só que a grande questão aqui de Abacuque é como está a nossa fé quando tudo desmorona? Quando a crise vem, quando o emprego que você esperava não vem, ou você perde, quando um relacionamento tá em crise, quando um diagnóstico chega, quando a nossa saúde é colocada à prova, quando aquilo que a gente espera, quando aquilo que a gente quer, quando a resposta de Deus a gente espera e não vem, e aí simplesmente as coisas não acontecem como a gente espera, ou não acontece nada, quando não tem fruto. Então olha aqui o que ele está dizendo. Ele está para aquele tempo, gente, isso aqui é um cenário de colapso econômico, assim, cadê a provisão? Porque ele está falando ainda que não tem figueira, a figueira não floresceu, não tem fruto na parreira, não tem fruto na oliveira, o campo não está produzindo colheita, as ovelhas desapareceram do curral, não tem gado nos estábulos, então é colapso total. Era de onde vinha a provisão desse povo. É um colapso econômico aqui, total. Então, aí o que ele diz, né? Ele diz que ainda que tudo isso aconteça, numa linguagem de hoje, que eu não tenha resultado na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que eu não tenha segurança financeira, que eu não tenha um trabalho, que eu não tenha uma estabilidade financeira, que eu esteja nessa crise, ainda que tudo isso que sustenta essa vida, essa provisão, que a gente não coloque a nossa confiança, porque o ser humano, ele coloca a confiança onde? O ser humano, ele coloca a confiança, isso é humano, porque a gente está no mundo, mas o ser humano, ele constrói essa segurança muito mais em coisas externas, que é nesse dinheiro, no status, no controle, na certeza, na aprovação, na estabilidade. Isso é humano, a gente coloca a nossa confiança nessas coisas externas. Mas esse momento de crise que o profeta está passando e que nós passamos no decorrer da nossa vida, sinaliza que onde nós devemos colocar a nossa confiança. Então, quando tudo isso desaparece, onde a gente coloca a nossa confiança desaparece, onde que a gente vai? O que é que a gente confia? Então, quando não há fruto, quando não há resultado, quando não há alimento, quando não há produção, quando não há provisão. E a gente não está negando esse sofrimento e essa realidade, né? Então a gente precisa aceitar essa realidade. Aceitar uma realidade difícil, muitas vezes, né? Porque quantas vezes a gente está negando isso, né? E não é
negar a dor. Negar a dor é uma das piores estratégias emocionais que a gente pode ter. Porque negar a dor, ela nos leva para um lugar de ruminação emocional, de repressão das nossas emoções. E aí isso causa mais ansiedade. Então não é para olhar para essa circunstância negando que isso aconteça. A lição aqui é onde nós colocamos a nossa confiança diante daquilo que está nos acontecendo, diante de uma realidade difícil, sim. Uma realidade talvez desesperadora, uma realidade muito desafiadora. E aí, a palavra de esperança, a palavra viva de hoje é todavia. Todavia eu me alegrarei. E aí esta palavrinha muda tudo. A palavra todavia, porque ele está dizendo causa aqui, mas a palavra todavia eu me alegrarei. Isso significa, gente, apesar de tudo, todavia, né? Apesar de tudo. E essa palavra, ela diz, eu não estou negando a realidade, mas a minha realidade, a minha alegria, essa emoção da alegria, é muito lindo, né, isso aqui, porque a alegria aqui, ela não é circunstancial. Ela não depende daquilo que está fora, porque fora estava um caos, um colapso econômico, né? Para aquela época era um colapso econômico. Essa alegria, ela é uma alegria interna, é uma alegria espiritual, é uma alegria que vem de algo que é mais profundo, que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E aí é uma alegria que vem com sentido, que vem com um propósito, que vem com uma conexão com Deus, que não depende mesmo das circunstâncias, não é uma alegria circunstancial. E aí quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essas crises, nós somos confrontados assim, né, a sermos transformados, a pensar, né, assim, onde é que está a minha alegria? É nas circunstâncias? O que é que realmente importa quando a gente está nesses momentos de crise? Como eu falei, que o diagnóstico vem, nossa saúde é colocada à prova, nossa segurança financeira é colocada à prova. Na semana passada, eu encontrei uma pessoa, uma amiga, claro, não vou dizer o nome para preservar, mas eu vou falar como algo que pode ajudar você que está aí. Muitas vezes, gente, a gente nem sabe quem que a gente está ajudando, né? Porque eu tô falando disso aqui com vocês e na semana passada, uma amiga, eu nem sabia, porque a gente é uma amiga, mas a gente não convive assim, né, diariamente, e tava com algum tempo que eu não conversava com ela. E ela falou que tinha perdido o emprego, tinha sido demitida e caiu numa depressão e ela disse assim, amiga, as suas lives estão sendo pra mim. E aquilo me deixou com o coração muito fortalecido, né? Assim, muito alegre, porque a gente nem sabe onde é que tá, quem a gente alcança de fato, a gente não tem noção. Eu tô falando aqui de crises, pode ser que você que vai assistir depois tá passando por exatamente isso. Uma perda muito importante que fez com que você perdesse o ânimo pela vida. Pode ser uma crise financeira, uma crise no relacionamento, uma crise na saúde. E o convite aqui é entender que esses momentos muito difíceis que a gente passa pode ser o ponto de virada, de transformação da nossa vida também, pode ser um ponto de amadurecimento. É um ponto assim de muita dor, né? Esses momentos de dor, eles são momentos de ruptura até, assim, o que ela tá vivendo depois de muitos anos, muitos anos. Estou falando de uma perda de mais de 20 anos, numa relação com a mesma empresa. Então é uma espécie de luto quando acontece essa ruptura, né?
principalmente quando é inesperado, quando a gente não espera que aquilo aconteça. Então é um momento de crise mesmo, né? E quem nós somos quando tudo isso acontece, né? Para onde a gente recorre, para onde a gente está indo. E aí essa declaração de Abacuque é essa esperança viva para o nosso coração hoje. Todavia eu me alegrarei, eu sei que eu estou passando por uma circunstância difícil, mas por hoje, todavia eu me alegrarei. Então é esse realinhamento interno que faz com que a gente veja sentido naquilo que nos acontece. Então a vida, ela pode nos tirar sim muitas coisas, mas ela não precisa tirar o sentido, a direção. E a direção é olhar para Deus, é não depender dessas circunstâncias, é vivificar o nosso espírito, né? E o nosso espírito, ele é vivificado quando a gente está buscando comunhão com quem nos criou, com o nosso Criador. Então, nesse momento de dor, de atravessar a vida, de atravessar momentos difíceis, escolha consciência, escolha essa conexão, escolha olhar para dentro, por mais que isso cause dor, por mais que isso cause muito sofrimento. E aí se pergunta, né, como a gente falou na live anterior, o que é esta fase tão difícil que eu estou passando na minha vida o que Deus está tentando amadurecer em mim? Porque às vezes a figueira, ela não vai florescer mesmo, mas isso não significa que a nossa vida está acabada, que a nossa vida está destruída. Então, quando isso acontece, é um convite. A vida, ela é muito pedagógica. É um convite. É um convite a um amadurecimento diferente, é um convite a reordenar algumas prioridades da vida. É um convite a olhar para dentro e olhar para o alto. Como eu sempre falo, né? Busque autoconhecimento e busque conhecimento do alto. Essa conexão, isso transforma a nossa vida. Autoconhecimento para fortalecer a nossa alma, o nosso emocional, buscar maturidade, buscar conhecimento sobre como agimos, como pensamos, como sentimos, por que isso está causando isso, por que isso está me trazendo esse sentimento de derrota, essa falta de esperança. E aí a gente realinha, porque sem essas emoções alinhadas, nós não conseguimos nos reerguer sem realinhar. Que acontece sim o desânimo, a tristeza, todavia, para onde eu devo olhar? É esse o convite. Então eu quero convidar você hoje a fazer um exercício. Faz um exercício, usa esse nosso momento aqui no pós-live. Quem entrou depois, gente, eu vi que tem até pessoas do treinamento ontem, sejam muito bem-vindas, viu, gente? Fico muito feliz de vocês estarem aqui. E não sei se vocês ainda estão aí na live. E se tiverem, dá um bom dia aí, dá um oi pra mim, pra eu saber. E aí, fico muito feliz de vocês estarem aqui. Para quem entrou pela primeira vez, porque domingo, 6h33, né? Esse horário, a casa ainda não... Muitas vezes a casa ainda não acordou. É um momento que a gente tem esse espaço aí de introspecção, um espaço de reflexão, um espaço para que possamos ter esse tempinho mesmo para poder nos reabastecer, reordenar as prioridades. Então, inclusive, ontem a gente conversou sobre consciência de liderança. O líder, ele precisa... Bom dia, Luiz, que bom que você está aqui. Eles precisam... Nós precisamos, como líderes, ter esses momentos de reabastecer. Por quê? Porque a vida é muito corrida. Quando chega segunda-feira, já tá no fazer. E é muito fácil a gente cair no piloto automático. Então, o domingo é esse espaço de reordenar, espaço para acordar um pouquinho mais cedo, não deixar a distração do mundo nos roubar. É muita distração, minha gente. É muita distração. Se nós não tivermos conscientes, a vida acontece e passou.
e passou. Quando a gente para, é difícil eu parar hoje para assistir, assim, um filme, uma série, uma coisa, porque eu já tenho uma sensação de muito tempo que eu tô ali colocando, e se não for para somar alguma coisa na minha vida, é muito difícil eu ficar ali, porque eu sei que é um loop infinito. Porque é bom, porque é muito prazeroso ali, mas quando eu vejo, meu Deus, acabou o sábado, acabou o domingo, e aí já começa uma semana. Então não deixa a vida no piloto automático, liga o modo consciência. E aí o convite das lives de domingo, 6h33, é ligar esse modo consciência. Antes de começar uma semana, deixa eu reordenar, deixa eu ver como é que tá aqui por dentro, deixa eu passar aqui um scanner emocional e deixa eu ter um sentido, uma direção que vai fazer com que as coisas mudem, que é também esse conhecimento espiritual, esse fortalecimento espiritual. Aqui eu não falo de religião, mas eu falo de uma sabedoria milenar, espiritualidade à luz da sabedoria milenar, da escritura sagrada. É uma espiritualidade cristocêntrica, não é qualquer espiritualidade. Eu falo à luz da Bíblia, para que isso nos ajude a enfrentar a vida real. Isso aqui é vida prática, não é religiosidade, é vida prática. Como é que a gente pode, na prática, lidar com as circunstâncias difíceis? Então, buscar essa sabedoria da ciência, da fé, da espiritualidade, o que a ciência diz. Então, conectando tudo isso para que a gente possa ter um sentido, para que a gente possa ter um fortalecimento emocional e espiritual, tá? Então, sempre eu convido a, não só durante a live, mas também ali uns minutinhos depois, fazer alguma reflexão, algum exercício de transformação, de introspecção, ou seja, de olhar para dentro, aproveitar esse momento, não se desconectar disso. E aí eu quero que agora você faça um exercício. Terminou a live, faz esse exercício. Qual é a figueira na minha vida que ainda não floresceu neste momento da minha vida? É um projeto? É um relacionamento? É uma fase profissional? É uma expectativa que você tem há muito tempo e isso não acontece? Algo que você deseja muito, algo que você está esperando muito? Qual é essa figueira que ainda não floresceu? É isso, Islande, renovação da mente. A gente está aqui, transformai-vos pela renovação da nossa mente. A gente expande a consciência, a gente alinha emoções e a gente pega a conexão com a visão de novo. A visão de quem estamos sendo, a visão do que precisamos fazer, a visão de construção, né? Uma visão de longo prazo, não é a visão de curto prazo. Esse resultado, ele aparece na linha do tempo, o fruto, ele aparece na linha do tempo. Então, qual é essa figueira que ainda não floresceu na sua vida hoje? E aí, a próxima pergunta, a figueira que ainda não floresceu é essa. Sei lá, a minha vida profissional, a minha vida financeira ainda não decolou, esse relacionamento, esse projeto, enfim, a figueira ainda não floresceu. E aí você vai se perguntar, a segunda pergunta é: o que essa experiência está tentando me ensinar? Ou o que eu preciso amadurecer nesse tempo, nessa estação? Então, talvez o que eu precise amadurecer seja a minha paciência, talvez seja o meu desapego, talvez seja a minha humildade, talvez eu precise de mais coragem, talvez a vida está me convidando a mais coragem. Então perceba que esses momentos de transformação, eles são professores. A vida, ela é pedagógica, né? Como eu já falei aqui. E eu gosto muito dessa frase, na verdade não é minha, né? É da Lúcia Helena. A Lúcia Helena Galvão, maravilhosa, ela é filósofa e ela sempre fala isso: a vida é pedagógica. E é isso. Crises são professores disfarçados. São momentos ali que a gente pode extrair aprendizado. E essa visão de extrair aprendizado de tudo aquilo de ruim que nos acontece é muito importante pra gente. É o que nos mantém vivo aí diante dessas circunstâncias. Então o fruto muitas vezes é uma fé mais madura, é uma esperança renovada,
é um propósito realinhado, enfim, qual é o seu todavia? Qual é o seu todavia? Esse é o seu todavia, essa esperança, esse propósito, esse realinhamento emocional. Então, Abacuque nos traz aqui um presente, né? Quem entrou depois está lá no livro de Abacuque 3:17. A nossa fé, a nossa maturidade espiritual, ela não vem só quando tudo está dando certo, quando as circunstâncias estão maravilhosas. A nossa alma precisa estar viva, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Ainda que nós estejamos ali conversando com Deus quase com um tom de queixa, né? Um tom assim, até quando, Deus? Ele começa falando isso, né? Já falei para vocês, até quando, Deus? Diante dessas incertezas, dessa injustiça, desse caos, dessas circunstâncias muito desafiadoras, tá? Então, se pergunta isso, né? O que é que a vida está querendo me ensinar nesse momento? Se pergunta com essa consciência, né? Ainda que você ele começa ali o livro um pouco indignado, né? O sentimento ali é mais de indignação, mas ao final do livro ele está com essa fé mais madura, com essa esperança mais renovada. Beleza, gente? Então, olha para esse estágio aí da sua vida e começa a se observar emocionalmente, espiritualmente. Expande a consciência, realinha as emoções e caminha com uma fé madura, né? Não uma fé circunstancial, né? Assim, é uma fé imatura, uma fé infantil, digamos assim, é uma fé que diz assim, tá tudo, né? Tudo tá indo bem demais porque eu confio em Deus, ou sei lá, aquela coisa, eu tô do jeito que Deus quer, e a pessoa cheia de problemas. Não, eu sei que eu tô passando por uma circunstância difícil, mesmo eu confio em Deus, mesmo que eu não esteja entendendo o que eu estou passando, mas eu confio em Deus porque eu sei que Ele está fazendo algo novo, eu sei que Ele está fazendo algo diferente, eu sei que há aprendizado, e aí a gente começa a ser caçador de aprendizado, caçador de transformação, de maturidade, né? Só que se a gente passa sem consciência, piloto automático, a gente acha que a gente fica estagnado naquela fase de ficar questionando, murmurando, se queixando, falando só daquilo que não tá dando certo, tá? Então, não deixe que este momento defina a sua vida. Essa fase de a figueira ainda não floresceu, mas todavia eu me alegrarei, porque eu sei que há coisas novas que virão e que eu confio em Deus. A minha confiança, ela não está na circunstância, ela está naquele que me criou. E faz o exercício, tá, gente? O que transforma é continuarmos, que essa reflexão ela gere vida aí no seu interior, que isso possa começar aos poucos a gerar aprendizado, lucidez, transformação, coragem, leveza, serenidade para viver a vida, viu? Espero que tenha feito sentido para vocês a live de hoje. Quem veio pela primeira vez, sinta-se muito convidado a participar. Na próxima semana a gente tem a última live dessa série, Lidando com as Crises da Vida, a 5ª live, são 5. E quem não acompanhou as outras, tá tudo salvo no YouTube. Me manda uma mensagem, se não encontrar, mas tá lá na bio também, tem alguns links. Me manda mensagem. Oi, Cecília, bom dia, linda. Que bom que vocês estiveram aqui. Manda mensagem quem não tem o link do YouTube. Tem muito, muito, muito conteúdo lá. E assiste a série completa, tá? Hoje é a série 4. Hoje é a live 4 de 5. Tem um monte de coisas lá pra você, viu? Do meu coração, das minhas reflexões. Espero que
realmente faça a diferença para vocês. Glória a Deus, que Ele abençoe seu dia. Um ótimo domingo, gente, para vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, a vida de vocês. Não vive a vida no automático, pelo amor de Deus, a vida é maravilhosa, a vida é boa, a vida pode ser alegre, abundante, quando nós estamos no sentido certo, na direção certa, que é olhando para Deus, olhando para dentro, para nossa conexão com Ele e para nossa alma, olhando para dentro e se conectando com Ele, viu? Um beijo pra vocês, um ótimo domingo e ótima semana. Oi, Theo! Que coisa linda, um beijo nele, viu, Cecília? Meu filho Theo está dizendo um oi, um beijo pra ele. Já tá acordado, o meu pequeno não acordou ainda. Hoje ele não apareceu na live, né? Quem acompanha as lives vê que às vezes o B aparece. Mas hoje ele ainda tá dormindo, viu? Pois um beijo, Theo! Até o próximo domingo, gente. Tchau!